Olá, caros alunos de diversidade étnica e cultural na medicina. Eu vou fazer a devolutiva de um dos grupos de estudo que nós tivemos no último dia 4 de setembro. Houve como vocês sabem, né, houve um prazo que vocês me deram para que eu terminasse a minha preparação para a defesa do meu memorial acadêmico e agora estou enviando essas devolutivas, esses feedbacks. Então, a nossa temática, né, na atividade foi de preconceito e discriminação e estigma na saúde. Então, aqui fomos os estudantes de um dos grupos, né, que é do grupo 5, da turma 116 de Medicina da UFPB. Espero que esteja numerando corretamente a turma, 116. Bem, a discriminação e a exclusão na área da saúde são questões complexas, como nós já podemos perceber desde o início da disciplina neste semestre, e estão profundamente enraizadas na nossa sociedade. E esses problemas não apenas afetam a qualidade de vida das pessoas, mas também impedem o acesso equitativo aos cuidados de saúde. Então, essas dificuldades de acesso e na qualidade do atendimento contribuem para desigualdades e, no final das contas, se traduzem em disparidades no acesso e na atenção recebida, como discutimos hoje na aula sobre racismo na atenção à saúde. Bem, nesta atividade de problematização, vocês exploraram esses fenômenos a partir da criação de uma situação-problema em que o usuário ou a usuária do sistema de saúde se apresentasse como alvo, ela estivesse numa situação em que ela estivesse como alvo de discriminação, levando à sua exclusão. Então, como eu vou mostrar aqui, só para termos ideia da atividade, essa foi a atividade estigma, preconceito e discriminação na saúde, e a atividade foi de problematização, que aconteceu na aula de 4 de setembro de 2023. Aqui, nossa atividade de problematização teve 6 grupos, que na verdade foram 5, porque um dos grupos não compareceu. Então, essa problematização foi, digamos assim, dividida por subgrupos, e cada um dos grupos teve uma temática para desenvolver a partir de uma situação clínica criada por vocês. Então, esta é a do grupo 5. Não foi por ordem de envio dos trabalhos, foi e exclusão em saúde. Então, diante desse tópico, aqui está o trabalho enviado por esse grupo, que foi formado por Sara, Bruno, Matheus, Isabelle Albuquerque e Mancho
nesse grupo 5. Né? Então, aqui, como eles enviaram, aqui eu tenho o arquivo aberto, e aqui eles enviaram a situação problema apresentada e depois a discussão dessa situação problema dentro. Então, estava aqui vendo, porque acabou ficando um pouco pequena aqui, mas eu vou tentar ler aqui. Eu já fiz uma leitura anterior, né, e fiz já uma análise. Então, aqui, o grupo 5 escreve que Bianca é uma mulher transexual de 24 anos, que nos 2 últimos anos iniciou um processo de transição de gênero. Apesar de externamente ter aparência feminina, Bianca ainda não completou a terapia hormonal e tem desejo de fazer a cirurgia de redesignação sexual. E ela mora sozinha e trabalha como vendedora no setor de varejo e na última semana começou a apresentar placas eritematosas e descamativas na região da nuca. Devido ao incômodo, Bianca resolveu procurar assistência médica na unidade de saúde do seu bairro. Na segunda, pela manhã, Bianca conseguiu uma liberação do trabalho e se encaminhou para a unidade de saúde, sendo acolhida. Recebeu a primeira ficha às 7h30 da manhã, fornecendo o seu nome legal e identidade de gênero como feminino. Ela notou que a atendente da recepção olhou para ela de uma forma estranha, mas preferiu não pensar muito nisso. Quando Bianca foi chamada para o consultório, o médico a chamou pelo seu nome de nascimento, ignorando completamente sua identidade de gênero. Isso a deixou desconfortável, mas ela educadamente tentou corrigir o médico. Logo no início da consulta, o médico começou a fazer perguntas invasivas e insensíveis sobre a transição de Bianca, que não estavam relacionadas com os sintomas que ela apresentava. Sem deixar a paciente falar, o médico foi irredutível, disse que não poderia ajudá-la e pediu que saísse da sala. Constrangida, Bianca saiu da sala e, chorando, perguntou ao atendente da recepção se o médico não poderia atendê-la. A atendente conseguiu outra ficha para, se outro médico não poderia atendê-la. Então, a atendente conseguiu outra ficha para a médica de outra equipe da unidade de saúde da família. Então, aqui continuando, Bianca entrou no outro consultório e dessa vez a médica foi gentil e tratou Bianca pelo seu nome social. Ao fazer o exame, a médica identificou as placas vermelhas que apareceram na pele dela, de Bianca, e suspeitou de alguma doença dermatológica e então perguntou se ela não tinha diagnóstico de alguma infecção sexualmente transmissível, como sífilis. Mesmo negando o diagnóstico, a médica insistiu que as placas do pescoço de Bianca estariam relacionadas a alguma infecção sexualmente transmissível e solicitou exames para realizar esse diagnóstico. Constrangida, no outro dia, Bianca realiza os exames, mas ao saírem os resultados,
O laudo é claro na ausência de qualquer infecção sexualmente transmissível. Preocupada com o avanço do quadro dessas placas eritematosas no pescoço, Bianca procura um médico dermatologista particular e finalmente recebe o diagnóstico de psoríase. Então, os principais pontos chaves que os alunos encontraram e colocam aqui são, nessa situação que eles elaboraram, discriminação, infecção sexualmente transmissível, exclusão, violência estrutural e estigmas. Então, aqui eles escrevem que, para a teoria, eles se basearam na tese do sociólogo canadense Irving Goffman, o pioneiro no estudo do estigma e da identidade social, tendo publicado em 1963 seu livro Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Em resumo, Irving Goffman caracteriza o estigma como uma descredibilização moral que leva a tristes consequências, como a destruição da identidade e a exclusão, por exemplo. Tudo isso provém da discriminação, a ferramenta para a prática do estigma. Então, aqui, Sara e seus colegas do grupo 5 utilizaram como um referencial teórico, não é, o pensamento do grande sociólogo Irving Goffman. Até aqui neste nosso canal temos alguns vídeos em que abordamos a questão do estigma, principalmente em relação, de uma forma geral, e depois em relação aos transtornos da saúde mental. Mas foi muito bem elegido esse referencial teórico, né, para explicar esse problema que foi observado nessa situação que eles do grupo 5, vocês do grupo 5, elaboraram. Então, bom, vamos seguindo. Aqui, os alunos do grupo 5 continuam. O caso de Bianca se relaciona diretamente com a tese de Irving Goffman sobre estigma e identidade social. No caso de Bianca, eles continuam. Podemos identificar várias conexões com essa teoria. Primeiro, Bianca enfrentou a descredibilização quando o médico da unidade de saúde não a tratou de acordo com sua identidade de gênero. O médico ignorou o seu nome social, insistiu em chamá-la pelo nome de nascimento e fez perguntas invasivas e insensíveis sobre sua transição de gênero, que não tinha relação com seus sintomas, os sintomas que ela trazia. A consulta dela, como o grupo menciona, não está centralizada nessa questão. Está nas suas queixas dermatológicas. Então, isso demonstrou, aqui lendo o que os alunos escreveram, isso demonstrou uma atitude de descredibilização moral em relação a Bianca, em que sua identidade de gênero foi desvalorizada e desrespeitada. 2. Além disso, Bianca enfrentou uma séria ameaça à sua identidade durante essa experiência. Ela teve que lutar para afirmar sua identidade de gênero em um ambiente médico hostil, onde foi tratada de maneira insensível e desrespeitosa, e isso teve
um impacto negativo em sua autoimagem e sua autoestima, como ilustrado pelo fato de ela ter saído chorando, né, quer dizer, se sentindo atingida do próprio consultório. 3. Ainda o médico, o primeiro médico que a atendeu, se recusou a ajudar a Bianca e pediu que ela saísse da sala. Isso representa uma forma de exclusão social baseada em estigma, em estigmatização. Então, em resumo, aqui como colocam Sara e seus colegas do grupo 5, o caso de Bianca ilustra claramente as ideias de Irving Goffman sobre estigma, descredibilização moral, destruição da identidade e exclusão social, todos resultantes da discriminação enfrentada por uma pessoa devido à sua identidade de gênero. Esse caso destaca a importância de combater os estigmas e promover o respeito à identidade de gênero no sistema de saúde e em toda a sociedade. Então, esse caso, como continuam aqui meus alunos, ilustra a importância crítica da sensibilização e treinamento em diversidade de gênero para os médicos e demais profissionais da saúde. E aqui eles continuam. O caso mostra de forma clara a exclusão de Bianca por parte do primeiro médico, que a atendeu motivado exclusivamente por uma visão discriminatória. Assim, essa discriminação prejudica a assistência à saúde e que é proporcionada a esses indivíduos, privando-os do direito básico à saúde. Então, a sensibilização dos profissionais de saúde pode ser feita por meio, então aqui eles já estão apontando as soluções, por meio de iniciativas de educação em saúde, com foco em competências culturais, bem como por meio do desenvolvimento de normas pelos Conselhos, né, Federal de Medicina, que responsabilizem médicos que estejam envolvidos em situações de discriminação, e o desestímulo à impunidade também pode ser um fator que contribui com o amadurecimento da classe médica e com a salvaguarda dos direitos, que são direitos humanos, dessa minoria. E aqui hoje durante a aula, a gente discutiu também isso, né? Que aparentemente há uma insensibilidade dessas entidades representativas de nossa classe em relação à diversidade cultural, à diversidade de gênero, à diversidade étnico-racial e outros tipos de diversidade. Então, isso ainda existe em nossas classes representativas, né? E aqui eles colocam vocês, eu estou me dirigindo a vocês colocam isso como uma possível solução, mas aí eu complemento que essa possível solução, ela está também na dependência, né, de uma sensibilização dos nossos representantes, enquanto categoria profissional. Eu considero que foi uma atividade bem sucedida, a situação foi bem elaborada, mostrando aspectos importantes, né, de um entendimento em que os profissionais da saúde não mostraram uma competência cultural, né, suficiente, tanto o primeiro médico que atendeu a Bianca, quanto a segunda médica, embora gentil, mais educada, mais acolhedora no início, mas também ela
direcionou toda a queixa, a problemática que a paciente trazia para a questão de infecção sexualmente transmissível. E isso mostra que essa queixa foi, né, levada tendenciosamente para a questão sexual, em que a própria médica pensou primeiro, né, em uma possível situação, um possível antecedente de promiscuidade da paciente. Isso é preconceito e discriminação e estigmatização. Além de uma questão de uma estereotipagem. Então, isso foi bem analisado por vocês, caros alunos, e foi uma análise crítica e muitíssimo bem fundamentada, né, no pensamento de Irving Goffman. E assim, eu não sei se vocês já conheciam Irving Goffman ou passaram a conhecer por ocasião desse trabalho, mas eu percebo que isso mostra, não é, uma maior amplitude do entendimento de vocês, né, buscando autores importantes, né, e até pioneiros, como no caso do doutor Irving Goffman, em relação à análise dessa situação. Então, parabéns, vocês realizaram um trabalho bastante denso, né? Uma análise, ao mesmo tempo que foi objetiva, foi também bem descrita, a análise foi bem feita. Eu tenho só algumas observações a completar como devolutiva, né? Então, eu observei que essa atividade de problematização para vocês sobre estigma, preconceito e discriminação destacou a importância do reconhecimento de uma questão crítica para alcançar uma sociedade mais justa e saudável. Vocês mostraram a análise a partir de uma conscientização que vocês apresentaram nesse sentido. Então, essa situação enfatiza a necessidade, como vocês mostraram, de políticas e práticas que promovam a igualdade, a inclusão, nesses aspectos dos cuidados de saúde. Aqui, considerando essa situação específica dessa mulher, né, trans, visando a solução que vocês apontaram, visando a que fosse pensada uma educação, eu só corrijo assim, que ao invés de educação em saúde, se colocasse educação na saúde, porque educação em saúde se refere mais à educação popular em saúde, da comunidade. E a educação na saúde se refere à educação profissional na saúde, ou seja, a educação médica desses médicos que atenderam a paciente Bianca. Então, só no lugar de em, colocar na, educação na saúde. Há uma diferença entre educação em saúde, educação na saúde e educação para a saúde, certo? Então, aqui seria educação na saúde. Bem, então, a história de Bianca, para finalizar, fazer, assim, agregar, não é, um pouco da minha análise à análise que vocês fizeram. A história de Bianca, essa mulher transexual de 24 anos, que iniciou esse processo de transição de gênero, ilustra muitos dos desafios que vocês mesmos apontaram, que são enfrentados por pessoas trans em nossa sociedade. Aqui, né, por exemplo, vocês mostraram, né, a discriminação e o preconceito. Então, Bianca, ela enfrentou nessa situação discriminação e preconceito, né, e as pessoas trans, muitas vezes, enfrentam esses estigmas, e no próprio serviço de saúde, como vocês exemplificaram muito bem.
e que podem levar a situações assim humilhantes, situações em que levam à inferiorização, não é? E que levam a uma situação em que essa paciente ela vai se sentir totalmente estigmatizada na sua identidade. Então, o próprio acesso, vocês não comentaram nada, mas o próprio acesso dessa paciente também pode ter encontrado obstáculos, né, para acessar o serviço de saúde. Mas um aspecto importante é que vocês falaram do sofrimento que ela apresentou, até mostrando que ela sentiu, né? Ela sofreu e recebeu de forma impactante aquele tratamento do médico, e ela se sentiu humilhada, né? E isso é uma afronta e isso é um ataque até a sua própria saúde mental, né? Então, é bastante desafiador para os pacientes, tanto os pacientes, os homens trans, quanto as mulheres trans, né? Porque ela vai, no caso de Bia, ela vai lidar com questões de ansiedade, de depressão e disforia de gênero, e ainda assim não recebe a atenção e a compreensão, né, de quem deveria apoiá-la e deveria ajudar, né, nesse enfrentamento dela e não piorar a situação. Então, o estigma e o preconceito agravam esses problemas e podem tornar mais difícil a vida dessas pessoas que são minorizadas socialmente. E isso vai levar, veja, ela entrou num consultório e assim teve um atendimento completamente distópico, totalmente agressivo, né? Não foi nem uma microagressão, né? Foi um ataque. Mas essa paciente, ela aceitou ser atendida por um segundo médico, uma médica, talvez pensando que poderia ter um melhor acolhimento, né? Então, essa falta de aceitação faz com que ela se sinta excluída mesmo e não busque mais o serviço de saúde. Imagine, isso é uma perda muito grande para a saúde dessa paciente. E, na verdade, vocês falaram também de um termo importante, que é a violência estrutural, né? Essas mulheres, elas enfrentam um risco desproporcional de violência, né? Como esta paciente sofreu, né, de agressões verbais. Então, é importante sempre lembrar dessa questão da violência estrutural. Então, veja que é uma situação em que essa paciente precisa de apoio, né? E é por isso que é importante que haja um ativismo. Às vezes as próprias mulheres trans e também os homens trans, eles se tornam ativistas, né? Defensoras, né, e ativistas em prol dos direitos, que esse é um direito humano, né, a sua própria identidade, e de igualdade das pessoas trans, né? Então, ela pode, né, dependendo de suas características de personalidade, de sua educação, se sentir até inspirada em lutar por mudanças na própria sociedade para tornar a experiência de pessoas trans mais segura e mais inclusiva. Então, a história de Bianca destaca a importância de criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para pessoas trans no serviço de saúde. E também fornecer acesso a serviços também de saúde mental. Essa paciente percebe-se que ela está sofrendo
Então, é importante também ter um apoio. Ela deveria receber apoio dos próprios profissionais que a atenderam, né, que são médicos dessa unidade. Mas ela pode, devido a essa discriminação, preconceito, estigma e esse tratamento indigno, né, elas podem sofrer muito. Então, é importante que haja também um apoio emocional para a Bianca. Então, é fundamental que a sociedade como um todo reconheça e que aborde os desafios que as pessoas trans enfrentam para que elas possam viver vidas autênticas e saudáveis, sendo elas mesmas, certo? Então, no Brasil, essa discriminação é muito intensa, né? E as pessoas trans têm sido marcadas por exclusão, têm sido marcadas por discriminação, por violência, né? E isso já é mostrado em estudos feitos aqui no Brasil. Então, serviços especializados existem, não é? São mais qualificados, mas ainda são frequentes os relatos de discriminação. Bem, então, é importante essa situação que vocês colocaram. A gente ainda vai ter, não é, a discussão especificamente voltada para a questão da heteronormatividade, da homofobia no serviço de saúde, mas este já foi um exemplo, né, que vamos até socializar com o restante da turma, porque já é um exemplo para que nós possamos trabalhar nas nossas discussões em sala de aula. Então, muito bem, eu ia falar sobre o processo transexualizador do nosso Sistema Único de Saúde, mas aí vai tornar mais extensa essa que eu pretendia que fosse mais breve, essa devolutiva sobre a atividade e o trabalho do grupo 5, sobre discriminação e exclusão de uma mulher trans no serviço de saúde. Mas foi excelente, né? E a nota só poderia ser a nota máxima, né? Porque o caso foi bem elaborado, né? Bem criativo, enfocou bem a situação, problema dentro da diversidade e da falta, né, de competência cultural de profissionais da saúde, e a análise também que vocês colocaram os pontos-chave de uma forma bastante consistente, né? A única observação que eu fiz foi que não seria educação em saúde, seria educação na saúde, a educação médica do profissional em medicina, certo? E com a contribuição, que poderia ser, que até agora não existe, dos conselhos de medicina. Então, muito bem, parabéns pela atividade. E aí, no próximo vídeo, eu vou fazer a devolutiva dos demais grupos deste trabalho que vocês realizaram no dia 4 de setembro passado. Então, até lá.